toda a evolução futura tem muito a ver com a inovação, com a tecnologia nova. E nós temos que nos preparar para isso. Aquele município, as comunidades ou aquelas empresas que não entraram na inovação, com tecnologias diferentes, novas, modernas, vão ficar para trás dos demais. Então é isso que falta para Encantado. Este polo, vamos buscar essa formação para trazer para cá. Nós estamos partindo amanhã num encontro de reuniões lá em Curitiba para tratar desse assunto, porque nós temos a visão que é preciso investir nesta área. Eu acho que a política é um aprendizado, saber lidar com pessoas diferentes, de diversas religiões, diversas culturas. Eu recebi telefonema dizendo a cidade está sendo dividida ao meio. Quem estava no governo sempre tinha vantagem. A indústria tinha apenas o Fontana, Rosuel e o Coste. Apresentei um outro projeto declarando São Pedro padroeiro de Encantado da cidade e do município. É um orgulho poder participar do projeto Memória Viva da Câmara de Vereadores de Encantado. Região bem sucedida, a nossa do Alto Taquari. Sou Adroaldo Conzati, atualmente prefeito de Encantado. Fui vereador 2 mandatos, participei de 2 governos do Estado, o governo de Pedro Simão, o governo de Germano Ringoto, na Coab e no DAER, que me deu uma bagagem, uma experiência para poder fazer o trabalho que a gente está fazendo hoje no município de Encantado. O que mais marca da gente, para mim, é o que a gente aprende, porque na vida pública é um constante aprender, tem que aprender todos os dias, porque o contato, a comunicação, o relacionamento com a comunidade te faz aprender. É uma faculdade, é uma escola permanente que a gente tem. Então, procurando resolver os problemas da comunidade, procurando resolver o problema das pessoas, mas tu aprende, tu sente aquela dificuldade que o outro lado tem e tu quer te colocar no lugar deles. E muitas vezes a gente não consegue e fica constrangido, fica deprimido por não poder resolver os problemas da comunidade daquelas pessoas. Eram 2 épocas totalmente diferentes. Uma época era a época em que havia o regime militar comandando o país, aonde que o mandato de vereador era 100% gratuito, não tinha nenhuma remuneração. Então, todos aqueles que se dedicavam à vida pública era por amor, por dedicação, por querer fazer pela comunidade. Diferentemente do que é hoje, em que se pensa também no dinheiro. Então, primeiro, acima de tudo, tem que se pensar, e eu dos 2 mandatos pensei da mesma maneira, da mesma forma, sempre voltado para os interesses da comunidade. Assim é que a vida pública deve ser assim. Tem que ter espírito público, porque eu aprendi lá, bem antes de ser candidato a vereador, do falecido Aldo Vargas, que era agente do Correio aqui de Encantado, por ter sido um expedicionário na Segunda Guerra Mundial. E ele, quando eu disse, eu vou ser candidato a vereador, e ele me fez uma pergunta que me fez pensar. Tu tem espírito público? Tu tem espírito público? Me fez pensar. Aí, eu vejo hoje, em grande parte de muitos políticos de todos os níveis, não só vereadores, prefeitos, deputados, governadores e assim por diante, o espírito público não predomina, não é o principal foco daquela pessoa. É interesses de grupo, de A, de B, de C, defender uma organização, uma instituição, um emprego, uma renda. Isso é muito triste para o país e por isso que nós estamos nessa dificuldade. Falta espírito público na cabeça dos políticos, daqueles que querem ser candidatos, que querem ser
gestores públicos que têm a obrigação de ter espírito público e muitos não têm. Então isso é lamentável. O que eu mais lamento na política é isso. Então acontece todos aqueles desvios, aquelas falcatruas, tudo. Por quê? Porque falta o espírito público. Ter espírito público, se avaliar, se sentir, bom, eu tenho o pensamento que se eu me eleger, eu vou tratar acima de tudo e principalmente os problemas dos outros e deixar os meus em segundo plano. E este é o espírito que precisa ter, porque se eu vou para uma campanha política para defender um grupo, para defender uma família, para defender o emprego de alguém, eu não devo entrar na política. Eu não posso entrar na política porque, com certeza, eu vou ser um ponto negativo dentro da política. Foi 2 mandatos diferentes. No primeiro, a gente era muito mais limitado do que no segundo mandato, pelas imposições da época, da Constituição da época. No segundo mandato, nós tivemos mais liberdade, mas eu sempre tive o mesmo foco, é a comunidade. Ver para o executivo, atender o melhor para a comunidade. Nunca priorizar A, B ou C, e sim sempre o coletivo. Sempre o coletivo. Então, quando você toma uma decisão a nível de gestor municipal, nós temos que olhar sempre quantas pessoas nós vamos atingir. Tem que tomar, você tem um recurso limitado e ele só tem para desenvolver um projeto. Tu tem que desenvolver aquele projeto que atende o maior número de cidadãos da comunidade e aqueles que realmente precisam daquele serviço. Quando nós chegamos na gestão, na primeira gestão, o nosso foco principal muito mais voltado para o interior, porque o interior não tinha energia elétrica e não tinha água encanada. Então foram os 2 focos principais, quer dizer, resolver o problema da energia elétrica e resolver o problema da água potável em todas as residências. Esses foram os 2 mandatos que nós tivemos quando a gente tinha junto Relvado, tinha junto o Dr. Ricardo, e isso fez com que a gente desse um impulso nesses distritos, tanto em Relvado como o Dr. Ricardo, que eles se animaram, se empolgaram e buscaram as suas emancipações. Então, esta foi a diferença que nós temos agora. Agora nós só temos o Encantado reduzido a 1/3 daquilo que era. Então, mas aí faltou, o que estava faltando, carente, é infraestrutura urbana. É o que nós estamos dando o foco principal nesta gestão, é a infraestrutura urbana. Porque se nós completarmos a infraestrutura urbana, ou melhorar, porque completar não vai ficar completa nunca, nós melhorarmos bastante a infraestrutura, depois nós podemos voltar de novo ao interior, investir no interior, que é os sistemas viários. Nós levarmos o asfalto para o interior do município de Encantado. Precisa ser levado, mas também precisamos pensar no desenvolvimento, em produzir renda, que é o que estamos investindo hoje nos projetos de avicultura da Dália, que vão fazer com que nós tenhamos um impulso, uma renda maior, melhor, para poder investir mais no nosso interior, na nossa gestão e nas próximas gestões dos gestores que vierem. Uma campanha política sempre é uma pós-graduação. Se a gente tem um curso, está formado em qualquer atividade, a campanha política vai dar um up, vai dar um ensinamento maior. Aquilo que eu disse antes, que a gente, da gestão, a gente aprende todos os dias, na campanha a gente multiplica isso, porque a gente conhece pessoas estranhas, pessoas diferentes, pessoas que muitas vezes não viu, e porque tem que andar pelo Estado, principalmente andando pelo Estado e dentro do município, mas principalmente as campanhas fora, a gente conhece as pessoas, conhece a realidade diferente,
busca o conhecimento daquilo que, às vezes, por razões normais, tu não chega naquele ponto, não chega a conhecer e se aprofundar. Aí tu vai ouvir as pessoas a falarem das dificuldades que tem numa determinada região do estado, numa determinada região do município ou do próprio Vale do Taquari, que a gente sempre teve a base principal aqui no Vale do Taquari. De 1973 a 78, era uma legislação diferente, muito limitada às condições da Constituição da época, da legislação da época, porque era dentro do regime militar. Então a gente estava muito mais limitado. E uma das coisas que era limitadíssima é que todo o mandato era sem nenhuma remuneração e nem indenização das despesas de deslocamento do pessoal do interior era possível. Nós tínhamos os vereadores que vinham de Relvado, que vinham de Dr. Ricardo, se deslocavam e não era possível nem a indenização dessas despesas de deslocamento. E a legislação, nós muito comprimidos. O FPM, depois, mais adiante, surgiu o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é em cima dos tributos federais. Bem, quando iniciou com 9%. 9% apenas daquilo que era arrecadado. Era dividido para os municípios. Hoje já está em 23%, 24%. Então, melhorou muito a arrecadação para os municípios, mas também vieram muito mais obrigações. Da saúde, por exemplo, agora nós temos que gastar no mínimo 15%, que geralmente não chega, ultrapassa os 15%. Na educação continua os 25% do orçamento. Então são as limitações, a diferença que era da época e de hoje. Então, nós tínhamos mais secretarias na época que nós criamos Secretaria de Assistência Social, Secretaria da Agricultura, que foi criada no nosso tempo, Secretaria da Saúde, foi criada no primeiro mandato, que agora são obrigatórias. Tem algumas que são obrigatórias. Saúde e educação, não tem como, elas consomem metade do orçamento do município, só a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, que era diferente anteriormente, era bem diferente. Então, isso limita o gestor, limita porque para resolver problemas de infraestrutura ficou muito mais difícil, muito mais brigado. Não tinha, na época, lá no início, não tinha as chamadas emendas parlamentares, aqueles recursos que os deputados têm para destinar para os municípios que eles destinam hoje. Não tinha. Então, a gente tinha que buscar diretamente nos ministérios. E eu lembro da história do Centro Administrativo de Encantado. Então, eu estava na Coab, voltei da Coab, dia 2 de janeiro, dia 2 de fevereiro, nós entregamos em Brasília uma série de projetos. E nós estivemos lá com o Hugo Napoleão, ministro da Educação da época. E nós levamos um projeto do Centro Administrativo, como ele está hoje, só que um andar era Centro de Formação de Professores. E nós colocamos lá na mão do Ministério. Tínhamos vários projetos, o ministro disse assim: prefeito, escolha um que eu vou lhe atender. Me deu um gelo, porque aquele projeto levava assim 10 vezes a soma de todos os outros. Então eram 10.200.000 naquela época. No dia 13 de março, 40 dias depois, 10.200.000 estavam depositados na conta da prefeitura, que deu para nós levantar o prédio dos 6 andares que está aí hoje com aquele dinheiro. Então, eram épocas diferentes, hoje não se consegue, hoje vem aquelas emendas
de 200, 300, 500, o máximo de 1 milhão de reais, já com uma destinação específica. Daquela nós pedimos para que a gente queria. Agora não pode mais. Quando vem as emendas, elas vêm já destinadas para um determinado fim. Muitas vezes não é o que é mais importante para a comunidade, o que é mais necessário, o que é mais urgente, mas nós temos que aplicar naquilo que nós recebemos, que os municípios recebem. Então, esta é a diferença. Antes, tu tinha mais liberdade para executar os projetos. Hoje, tu está mais preso às emendas, porque, como os recursos são poucos, o dinheiro para investimento que os municípios têm é muito pequeno, é muito pouco, é baixo percentual, ele vai ter que fazer o quê? Aplicar em cima daquelas emendas que ele consegue, emendando mais alguma coisa das contrapartidas para complementar. Então, isso tudo são épocas diferentes. E o que a gente prega, ou pensa, ou sonha? De que as emendas parlamentares sejam extintas e que o valor do retorno para os municípios seja rateado entre todos os municípios, e aí cada município terá mais autonomia para aplicar naqueles projetos que cada comunidade achar mais importante. Amanhã, dia 31 de julho de 2019, o prefeito está indo a Curitiba para olhar alguns projetos de tecnologia de inovação, projetos que estão sendo implantados no estado do Paraná. Porque o que eu vejo que nós precisamos, que toda a evolução futura tem muito a ver com a inovação, com a tecnologia nova. E nós temos que nos preparar para isso. Aquele município, as comunidades ou aquelas empresas que não entraram na inovação com tecnologias diferentes, novas, modernas, vão ficar para trás dos demais. Então é isso que falta para Encantado. Este polo, vamos buscar essa formação para trazer para cá. Nós estamos partindo amanhã num encontro de reuniões lá em Curitiba para tratar desse assunto, porque nós temos a visão que é preciso investir nesta área. Encantado é uma população participativa, muito participativa. Ela vem junto nos projetos, nos programas que a gente desenvolve. Nós tivemos essa semana passada, a Semana Italiana, que envolveu as comunidades que realmente participaram, vieram e estão juntos. Então, eles são uma comunidade muito, muito participativa e trabalhadora, que nós, função nossa, obrigação nossa, é de estimular essas pessoas, de incentivar essas pessoas. O que nós queremos realmente é tentar atingir isso. Mas o que tem, então, da diferença das gestões anteriores e esta aqui, é muito mais burocracia. É muito mais burocracia. Qualquer processo de compra, de convênio, de participação, exige um calhamaço de papel. E isso tudo tem custo, porque envolve pessoas que têm que buscar, têm que perder tempo, tem os prazos de 30, 60 dias, coisas que realmente complicam muito. Nós temos a questão do estacionamento rotativo na cidade, que se iniciou lá há bastante tempo, estudos, levantamentos, e foi daqui a pouco o Tribunal de Contas coloca minhoca no projeto. Não podemos contratar da maneira que nós tínhamos programado. Temos que fazer nova licitação. Mas aí o Tribunal de Contas não aceita o estudo que já foi feito. Então tem que começar tudo, voltar tudo ao zero. Por quê? Pela burocracia. Não porque tenha indícios de favorecer A, B ou C, mas pura burocracia. E isso é que entrava muito as gestões neste país. Criamos esse ano, dentro da Semana Italiana, a gincana cultural. O que é a gincana cultural?
é buscar recuperar a história dos nossos imigrantes. Então, o que a gente lançou a ideia? De que cada comunidade escreva a história dos seus imigrantes, dos primeiros habitantes da comunidade. Então, depois compilar isso numa obra para ser entregue e distribuída para toda a comunidade, que vai realmente relatar a história de Encantado, escrita pelos descendentes daqueles que vieram aqui. Então, é um trabalho que vai levar um determinado tempo, vai exigir que a gente motive essas comunidades todas, porque foram 6 comunidades que participaram da Semana Italiana. Nós temos mais de 30. Então, as demais também têm que se integrar, vir participar, e um grupo da comunidade precisa escrever, sentar para discutir, lembrar, buscar os dados, pesquisa que eles vão ter que fazer, que vai deixar um legado de história para o futuro de Encantado. O Cristo está sendo levantado, está iniciando, as semanas tem uma reunião, tem uma comissão, uma associação que foi criada para buscar os recursos, e foi dentro de uma ideia, que a ideia não foi minha, veio da comunidade, que me cobraram durante a última campanha, que precisava fazer, que queriam fazer, que era para fazer, e a gente encampou a ideia para trabalhar a ideia, para estimular dentro da comunidade. Então, essa é uma ideia que veio da comunidade, a gente levou adiante, assumiu o compromisso de estimular. Não vai ser feita com recursos públicos, não tem nenhum recurso público, a única despesa que o município tem é abrir estrada para ir até lá, para dar condições do pessoal poder levar o material e as pessoas poderem ir lá visitar. Esse é o compromisso do município. No restante, a comunidade está participando, vai participar, tenho certeza, e dentro de um determinado tempo nós teremos o Cristo lá na altura de mais de 40 metros, que depois foi começando a se discutir, vamos fazer de 10 metros, 20 metros, 30 metros, e aí veio a ideia, começando especialmente pelo escultor que está aí, que é um uruguaio, que já trabalhou em outras obras, dizendo assim, não, vamos fazer o maior, já que vamos fazer o maior da América. Então, vamos fazer o maior da América, levantar 43 metros. Claro, pode ser amanhã vem um de 60, eu não sei, mas enfim, esse Cristo vai ajudar o turismo de toda a região. Ele vai ajudar o turismo de toda a região. Quer dizer, não é só para Encantado, porque vem gente, viajantes e os turistas, não tem hotel só para Encantado, para abrigar essas pessoas. Como nós temos a questão do trem, esse trem turístico, que é tantos anos que está se batalhando para colocar ele por causa dos viadutos das obras de artes que foram construídas no trecho, basicamente, entre Mussum e Guaporé. Então, esse pessoal que vai andar de trem, quer dizer, ele vai aonde? Gastar na região. Ou vender carro, vai abastecer no posto de combustível, ou precisa de uma farmácia, ou do mercado, ou de um hotel, do restaurante. Enfim, toda a comunidade vai se beneficiar com o passar do tempo. Não é uma questão de um dia, isso é uma questão para sempre, que vai ficar registrado. Nós temos essa convicção. Além da parte religiosa, que as pessoas têm o espírito da vocação de se proteger pelo Cristo, nem todas as religiões pensam assim, mas a grande maioria brasileira pensa assim. Então, todos eles vão buscar inspiração nesta figura que vai estar lá no topo do morro, que é hoje conhecido Morro das Antenas. Eu acho que Encantado podia crescer mais.
podia crescer mais, porque nós temos assim, a nossa população está praticamente estabilizada há bastante tempo. Ela passou ali um pouco dos 20 mil e ela ali nos 20 mil. Embora a cidade tenha infraestrutura, tenha os loteamentos, tenha imóveis disponíveis para, no mínimo, triplicar, eu diria assim, para quintuplicar a população. Se hoje nós temos 20, nós podemos chegar a 100 mil habitantes sem precisar de mais área. Nós não precisamos... Então, o que nós precisamos fazer? É construir aqueles mais de 6 mil imóveis que nós temos sem construção, são mais de 6 mil imóveis sem construção, que podem, num determinado momento, deverão receber uma construção, e além do crescimento horizontal. Quer dizer, nós temos... eu vim, essa semana passada, de Nova York. Nova York. Bem, fomos lá receber um prêmio, uma distinção, os escritórios Conzatti de Contabilidade, a nível de América. Mas eu gosto de observar, olhar e ver. Por exemplo, lá em Nova York, não sei se eu posso falar isso aqui, lá em Nova York, em 1870, uma família construiu uma ponte de 1.800 metros, atravessando o rio Hudson, e doou para o governo. Faleceu o pai, faleceu o filho, e a viúva deu sequência ao projeto, concluiu e entregou para o governo. Isso é uma das coisas que me marcou muito, que me chamou a atenção. Temos lá a Estátua da Liberdade, que é conhecida em todo mundo. Foi tudo doações de pessoas físicas, não teve dinheiro público. Teve doações, as principais doações para a construção da Estátua da Liberdade de Nova York vieram da França. Da França, nem da Inglaterra, da França. Bem, mas aí, olhando a cidade, aí começou naquela parte mais velha de Nova York. Os prédios tinham 4, 5, 6 andares, tinham naquela parte mais velha. Depois passaram a ter 20, que em torno de 20 andares, coisa assim. Depois eles foram perto dos 50 andares de construção. Hoje, os prédios eles estão batendo nos 100 andares. 100 andares de construção. E tem uns construídos lá que vão ser muito mais ainda. Então, a evolução ficou naquela mesma área física, a quantidade de pessoas que habitavam ali, elas multiplicam por várias vezes morando no mesmo lugar, no mesmo endereço, só com os apartamentos diferentes. Então, por isso que eu vejo assim, não estou comparando Nova York com Encantado, mas que nós temos espaço aqui para crescer muito sem necessidade de mais área física, de mais infraestrutura urbana. Com a infraestrutura que nós temos, nós podemos multiplicar várias vezes a nossa população. Eu acho que isso, multiplicar a população, sim, multiplicar, mas tem que ter o trabalho, tem que ter a renda, tem que ter as empresas. Então, por isso que é preciso que nós nos voltamos para a questão da modernidade, da tecnologia moderna, dos polos da inovação, para que nós possamos efetivamente crescer e ser destaque no futuro. Eu tenho 79 anos, vou fazer 80 em março, mas eu gostaria de viver mais vários anos e ver esse crescimento. Mas os jovens, aqueles que estão nas EMEIs, nas creches hoje, que têm 2, 3 anos, esses têm a vida toda pela frente e para ver esse Encantado diferente, que também deve ser preparado por nós, mas eles precisam depois dar sequência para manter o destaque que a gente gostaria que Encantado tivesse no futuro também. Encantado vai ser uma cidade média, sempre, não vai ser uma grande metrópole. Vai ser uma cidade média, mas estruturada.
que é diferente da grande maioria das nossas cidades, que não tem a estrutura que nós temos. Então, este é o destaque, aquilo que nós estamos deixando, uma cidade estruturada, que ela pode receber investimentos, os projetos de inovação tecnológica, porque ela tem estrutura. E está bem situada, nós estamos centralizados do Estado, nós estamos relativamente próximos de Porto Alegre e dos outros centros maiores do Estado. Então, isso nos é favorável para Encantado, para agora e para o futuro também.